Só se você vive em outro planeta para não ter pelo menos ouvido falar do tal morango do amor. E é comum que as pessoas se refiram a essa e outras novidades alimentares na internet como modinha. Mas realmente existe uma relação muito mais próxima entre a moda e a comida do que se imagina. E não, ela não tem a ver só com a definição e a busca do que são os corpos considerados ideais em cada época. Essa relação é muito mais profunda e muito mais complexa. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Moda é uma palavra muito mal compreendida, porque ela é a roupa que está na passarela, como essa roupa chega no comércio popular, mas também é a tendência que está viralizando no TikTok e até as pessoas que juram que não seguem absolutamente nada de moda. Porque moda, assim, com M maiúsculo, é uma coisa muito mais complicada do que só aquilo que a gente bota para proteger ou enfeitar o nosso corpo. Porque as nossas escolhas não são assim tão livres e individuais quanto a gente gosta de pensar. Nós fazemos parte de um sistema econômico, político, social e cultural que influencia não só o que está acessível para nós, mas também o jeito como a gente consome as coisas. E embora isso afete todos os aspectos da nossa vida nos dias de hoje, porque mais do que nunca nós somos convencidos de que para viver e ser feliz a gente precisa consumir o tempo todo. Isso é uma coisa que começa, na verdade, com uma mudança sobre qual era a função da roupa dentro da sociedade e quem tinha direito de vestir o quê. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente revirar o baú de roupas, mas também a cozinha da história. Se você nascesse, sei lá, na Europa no ano 1000, a sua vida inteira já estava determinada antes de você nascer. Se você desse sorte e nascesse de pai e mãe nobres, donos de terras e com títulos de nobreza, você automaticamente era considerado nobre. E isso não só te fazia largar na frente na corrida da vida, mas fazia com que você fosse considerado naturalmente superior às outras pessoas. E tivesse uma série de privilégios que eram direitos negados a todo mundo que não era nobre. Mas, meu amor, se você nascesse em qualquer outra condição, a verdade é que você estava completamente e basicamente iria trabalhar até morrer sem a menor possibilidade de melhorar a sua vida. E isso porque quem era nobre era rico, e era rico porque tinha a propriedade de grandes extensões de terras, e um monte de camponeses trabalhando para eles nessas terras. Camponeses que nem salário recebiam, o pagamento deles era o direito de morar na terra do nobre e poder produzir o seu próprio alimento ali. Como essas terras não eram vendidas, elas eram doadas e sempre de um nobre para outro, não existiam muitas formas de que as pessoas tivessem acesso à propriedade da terra. Então, cada pessoa ficava no seu degrau social, sem subir ou sem descer a escadinha. E na prática, quem não era nobre não tinha a mínima possibilidade de acesso a tecidos caros, bordados elaborados, acessórios extravagantes. Então a nobreza estava jogando no safe, ela estava segura no seu lugar com suas roupinhas de seda e seus vestidos com cauda. Isso até os burgueses colocarem o time em campo. Burguês era o nome que se dava aos habitantes das cidades medievais, que também eram conhecidas como burgos. As cidades e o comércio ganharam muita força durante o período das Cruzadas, entre 1095 e 1291. Porque, para poder recuperar Jerusalém, os exércitos obviamente precisavam se deslocar até lá. E não era possível que eles fizessem isso transportando absolutamente tudo o que eles precisavam para fazer essa jornada. Então, ao longo desses caminhos que você está vendo na tela, foram se criando locais onde os cruzados encontravam hospedagem, mas também compravam comida, consertavam suas armas e suas roupas. E esses locais viraram grandes cidades medievais. E os burgueses basicamente eram as pessoas que fabricavam e vendiam coisas ou prestavam serviços nas cidades. E eles eram pagos em dinheiro, não com mercadorias ou com terras. E com o passar do tempo, eles foram acumulando muito dinheiro. Tanto dinheiro que passaram a poder comprar coisas que até então só a nobreza tinha acesso, como tecidos de seda, tapeçarias para decorar a casa e até as famosas especiarias que vinham da Ásia, que eram usadas tanto como remédio quanto como tempero.
E esquece aquela história de que as pessoas usavam especiarias tipo canela para disfarçar o cheiro e o sabor de carne estragada, tá? Porque qualquer adulto minimamente funcional que faz a própria comida já esqueceu em algum momento carne descongelada dentro do micro-ondas. E quando abriu o micro-ondas, aquilo estava com um cheiro que parecia que tinha vindo do inferno. E se você já fez isso, você sabe que não tem tempero no mundo que disfarce o budum de uma carne estragada. Os 90% dessas fake news históricas que circulam por aí não resistem a 2 minutos de raciocínio lógico. Mas vocês não acharam mesmo que a nobreza, acostumada a ser elite absoluta, ia aceitar isso numa boa, né? A partir dos anos 1400, depois que a peste negra deu uma acalmada na Europa, começou a rolar um negócio meio diferente por lá. Durante a Era Medieval, as roupas mudavam muito mais devagar do que a gente imagina. E não tinha nada nem parecido com a ideia moderna de tendência ou de trend. O que a gente tem são alguns estilos que aparecem em séculos específicos, mas eles permaneciam bastante tempo sendo utilizados mesmo pela nobreza. Os formatos em si e os tipos de peças eram muito parecidos entre os grupos sociais. Mas a nobreza se diferenciava de maneira muito clara das outras pessoas pela qualidade dos tecidos, pela intensidade das cores, pelas estampas, pelos bordados. Só que a ascensão da burguesia bagunçou completamente esse sistema. Porque os burgueses não eram um bando de camponeses ferrados na vida, mas também não eram os nobres donos de terra. A riqueza deles vinha do dinheiro e a nobreza descobriu da pior maneira possível que bastava alguém ter dinheiro para conseguir usar a mesma roupa que eles. Construir pequenos palácios nas cidades e decorar esses palácios com toda a pompa. E até comer as mesmas comidas que eles. E aí a nobreza partiu para o ataque e fez isso de duas formas. Primeiro, criando as leis suntuárias, que tentavam controlar quem podia consumir o quê, não só nas roupas, mas na comida e nos hábitos do dia a dia. E em segundo, abraçando a ideia de que era preciso mudar os estilos de roupa com mais frequência, para que a burguesia não tivesse tempo hábil de acompanhar as mudanças. Resumindo, a nobreza começava a usar um estilo, e quando ele chegava na burguesia, a nobreza ia lá e inventava outra coisa. E a nobreza inventou a moda. Por quê? Para a gente ter moda, nós precisamos ter tendência, busca pela novidade e um ritmo constante de mudanças. Uma coisa que surge no final da Idade Média justamente porque a nobreza precisava desesperadamente se diferenciar da burguesia e se reafirmar como grupo dominante dentro da sociedade. Só que esse negócio da moda com M maiúsculo, um fenômeno social, vai muito além das roupas. A nobreza criava regras de etiqueta que estabeleciam o corpo ideal, o jeito correto de andar, de dançar e de falar, como segurar os talheres e em qual ordem comer cada prato, e transformou o ato de comer em um espetáculo. A comida não era mais só para se alimentar, ela era uma performance de domínio das regras de etiqueta e do consumo de luxo. Ao mesmo tempo em que a nobreza buscava se diferenciar pela novidade através das roupas, ela procurava se diferenciar também através da comida. Seja com banquetes intermináveis, cheios de pratos com formas extravagantes, com as inúmeras regras de comportamento à mesa, ou com determinados ingredientes e pratos que se tornaram tendência em épocas específicas e que na prática serviam para separar as pessoas entre quem tinha acesso e quem não tinha acesso a essa comida. Na Europa, o abacaxi, o chocolate, o café e o açúcar foram alguns dos produtos que chegaram às mesas da nobreza como sinônimo de luxo. Aliás, momento fofoquinha histórica, tá? Só para vocês terem uma dimensão um pouco mais real do quanto a nobreza ficou absolutamente obcecada com essa ideia de performar luxo através do consumo de comida. O abacaxi chegou na Europa em 1496, quando Colombo levou uma única frutinha para os reis da Espanha e aparentemente eles gostaram muito. Zero críticas, isso que eles nem conheceram a poesia que é um abacaxi geladinho no auge do verão, hein? Mas o negócio é que o abacaxi era importado, era caro e não dava para cultivar na Europa. Ele era o candidato ideal para superproduto de luxo. Então, consumir qualquer receita que levasse abacaxi, ou só ter um abacaxi de enfeite no meio da mesa, era uma demonstração muito clara não só de riqueza, mas de ser alguém que estava ligado nas tendências do momento e sabia navegar nesse mar do consumo de luxo. Porque rolava toda uma ideia de que não bastava você ter dinheiro para comprar alguma coisa, você precisava saber como consumir essa coisa da maneira correta. No caso das roupas, saber o que podia ser usado em cada espaço e como combinar as cores, as texturas e as decorações. No caso da comida, saber como esse ingrediente podia ser usado e como ele deveria ser apresentado da maneira mais impressionante possível. E esse lance do abacaxi é o exemplo perfeito porque foram praticamente 150 anos da mania do abacaxi na Europa. Quem não podia comprar, alugava um abacaxi para colocar no centro da mesa, numa porcelana especial, só para impressionar os convidados.
E aí o abacaxi começa a aparecer como elemento arquitetônico na decoração das fachadas, em tecidos de forma estilizada e até em peças de porcelana que se inspiravam ou até imitavam a forma do abacaxi. Sabe aquela jarrinha plástica de abacaxi que virou sinônimo de coisa de pobre aqui no Brasil? É possível que ela seja uma herança de todo esse processo. Porque quando uma tendência se tornava mais acessível para os burgueses, ela deixava de ser considerada algo de bom gosto e era abandonada pela nobreza. E dizer que alguma coisa era de bom gosto na Europa e aqui na América colonial nos anos 1600 e 1700 era o equivalente da época de dizer que alguma coisa tinha cara de rico ou jeito de rico. Se é popular, se está no corpo e na boca de gente comum, automaticamente tem cara de pobre e é rejeitado por todos aqueles que não querem ser socialmente lidos como pobres. Porque consumir coisas, em especial após a Segunda Guerra Mundial, quando o consumo passa a ser vendido para a gente como estilo de vida e sinônimo de felicidade, não é sobre atender às nossas necessidades básicas. Ninguém come o morango do amor porque está com fome. Come-se o morango do amor para ser parte de um grupo, para não ficar de fora, para acompanhar a hype e se comunicar com outras pessoas que fazem o mesmo. Para algumas pessoas, é um medo patológico de ficar de fora do que todo mundo está fazendo, como se esse consumo fosse uma medida do valor da própria pessoa enquanto ser humano. Isso não é uma crítica, gente, isso é uma análise. Muito parcial, diga-se de passagem, porque eu achei o morango do amor mó gostosinho, embora cá entre nós eu ainda seja do time do bombonzinho de chocolate recheado com morango. Meu ponto aqui é que a gente já passou por isso antes. Com os cupcakes, com a febre do leite ninho, com Nutella, pistache. Nos anos 60 e 70, fazer sobremesa com fruta enlatada era algo chiquérrimo para a classe média brasileira. E se a gente voltar ainda mais no nosso passado alimentar, a gente vai encontrar outras modinhas ainda mais absurdas do que isso. Como o viralatismo da elite brasileira em 1700 e 1800, que queria imitar a culinária francesa a todo custo, torcendo o nariz para os ingredientes locais como se eles fossem inferiores. Isso me lembra demais, tá? O bafafá que tá dando com a COP30 que vai ser em Belém esse ano. Que tá fazendo toda uma propaganda da cultura local para vender o evento para gringo, mas baniu pratos locais como tacacá, açaí e maniçoba das refeições das delegações com a desculpa de que eles não oferecem segurança alimentar. A gente sabe o que está por trás disso e o quanto esse movimento tem a ver com o desejo das elites de se descolarem do que é local, de se conectarem com o que é internacional e cosmopolita, na vã tentativa de continuar se reafirmando enquanto elite e, principalmente, de se diferenciar do restante da população enquanto grupo social. Eu sei que esse vídeo foi meio que totalmente fora da curva do habitual do canal, mas eu juro pra vocês que tem uma razão pra isso. Nos próximos dias eu vou soltar um vídeo sobre comida de rua no Brasil na época da independência, em 1822. Porque a minha pesquisa atual, que é sobre os trajes das mulheres negras desse período, acabou esbarrando no papel que a alimentação tinha na identidade das mulheres que trabalhavam com comida de rua. E eu não queria que o próximo vídeo ficasse simplesmente flutuando e resistindo, sem contexto, no mar de conteúdo do canal. Então, se você não desistiu no meio, tá? E assistiu esse vídeo até aqui, meu amor, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Com a cara mais deslavada do mundo, eu peço para você clicar no botãozinho de hype se ele estiver disponível aí para vocês, mas também te convido a dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.